Então, tudo ok aí com vocês. Obrigada por vocês terem a paciência. A gente teve que encerrar e entrar novamente, esperando o Edmundo entrar. Edmundo já está por aí. O pessoal do Quarentena com Afeto já. Ok. Eva, Pronto. Olá. boa noite. Boa Olá. noite, querido. Querido Boa mestre, noite, doutora. como. Na verdade, o mestre hoje é você. Não. Eu peço Ah, desculpas aos internautas, porque a gente teve um ligeiro problema de ordem técnica quanto à nossa conexão. Mas ainda bem que ela está funcionando. Parabéns, eu concordo em gênero, número e grau com a apresentação que você fez, tanto da vida quanto da obra de Viktor Frankl, bem como da resenha absolutamente irretocável que você produziu sobre o vídeo que eu espero, pelo menos a maioria dos internautas que nos acompanha tenha visto. uhum. Parabéns, então, a você. Na verdade, então, explicando aos internautas o porquê da ideia, na verdade, a minha ideia era que nós pudéssemos tomar um café com Viktor Frankl. Ou seja, que a gente pudesse, de certo modo, através do vídeo, trazê-lo para este instante. Ressaltando exatamente a ideia que está colocada subjacentemente à ideia do café, que é uma ideia que advém dos gregos. Né? Os gregos dividiam e usavam, inclusive, dois termos homófonos, dois termos extremamente assemelhados, que eram os termos hóspes e hostes. Hóspes é o termo grego do qual deriva, então, hóspede e hospitalidade. E hostes, de onde deriva o termo, a expressão hostilidade. E o que era o hóspes? O hóspes era aquele que sentava à nossa mesa e dividia conosco o pão, tal como se configurará no latim, a partir da expressão companheiro, que etimologicamente, do ponto de vista da origem, significa cumpanes, aquele que divide conosco o pão. E essa ideia ela será, em grande medida, recuperada quando da Idade Média, sobretudo no espaço da taverna. A taverna era, ao mesmo tempo, estalagem para a hospedaria, mas funcionava como aquilo que depois vai se constituir sob a denominação de restaurante, e era nas tavernas, então, que eram tomadas as grandes decisões políticas. As grandes revoluções foram, na verdade, em grande medida, tramadas, né, no espaço das tavernas. E, posteriormente, a taverna será, então, substituída pelo café. Café esse que necessita da presença de Luís XIV, que é o grande introdutor, né, do café na França, depois dele haver sido introduzido na Áustria. Richard Sennett defende exatamente a ideia de que os cafés foram os grandes locais de decisão das grandes revoluções, sobretudo aquelas que proliferaram no século XVIII. E a partir, então, da ideia do café, né, que nós recriamos, digamos assim, o café filosófico, a partir, sobretudo, da ideia de Marc Sauter, um filósofo francês que viveu apenas 51 anos, faleceu ainda na década de 1990, lembrando que o café foi, de fato, um cenário absolutamente imprescindível para o desenvolvimento do existencialismo. Existencialismo esse que mantém estreitas relações com a logoterapia, em geral constituindo a logoterapia, a psicologia existencialista, a filosofia existencialista, como esse exercício de humanismo existencial. E na França, desde 1880, existia o café de Flore, que era um café que se tornou famoso, sobretudo pelas pessoas que o frequentavam. Ele era frequentado por Bataille, Georges Bataille, por Jean-Paul Sartre, por Picasso, por Albert Camus, toda a turma que vivia, convivia e brigava, literalmente, em função do existencialismo. Então, a minha ideia era exatamente essa, é que tomando um cafezinho, a gente pudesse recuperar essa ideia de hospitalidade, essa ideia de convívio, um convívio que objetiva fundamentalmente o cultivo da amizade, esse sentimento que, dentre todos os sentimentos amorosos
sem sombra de dúvidas, é o mais importante, e, ao mesmo tempo, a gente possa dialogar, discutir as ideias que são nos trazidas por Viktor Frankl nesse vídeo, que, apesar de muito curto, tem cerca de 8 minutos e meio, mas é um vídeo que torna possível que ele coloque em cena as principais ideias, as ideias basilares, né, os pilares de sua logoteoria ou logoterapia. E, de início, eu gostaria de agradecer ao pessoal que faz a nossa conta, Quarentena com Afeto, Natália Tettemann, Tamires Granja e Arthur Machado. E gostaria também de dedicar a minha fala, com a sua permissão, ao professor Gutenberg Germano, professor da Faculdade de Psicologia e que foi o grande introdutor da logoterapia e da logoteoria na Faculdade de Psicologia da Universidade Estadual da Paraíba. Na verdade, o que eu sei sobre logoterapia me foi, em grande medida, ensinado por ele. E ele foi, de todos nós, meu e possivelmente seu, o grande mestre. Então, esse grande mestre, eu o saúdo neste programa, a ele dedicando a minha fala e a melhor amizade de que eu possa ser capaz. Então, em linhas gerais, era isto. E aí a gente pode, então, passar para o vídeo, utilizando, ou melhor dizendo, para a live, utilizando-nos da capacidade que nos é determinada pela imaginação, que tanto nos produz resultados extremamente positivos, é muito gostoso imaginar, a imaginação nos possibilita a criatividade, embora, claro, seja a imaginação uma espécie de masmorra, seja a imaginação, sobretudo nos tempos que correm, uma das grandes causas de tristeza e infelicidade por conta também da causação da ansiedade e da depressão. A imaginação, na verdade, é muito maior do que o próprio demônio, uma vez que essa imaginação convive conosco. Quando eu era pequeno, minha mãe dizia que o diabo não era tão feio quanto o pintam. E eu, em função da imaginação, morria de medo, não do diabo, mas do pintam. Porque, no final das contas, se o diabo era feio, o pintam, com certeza, seria muito pior ainda. Mas passemos, então, às questões importantes que você gostaria de nos trazer. Bom, você falou em professor Gutenberg, então, né, nós dedicamos a live a ele, na verdade, porque ele foi o guerreiro para trazer a logoterapia aqui, né, para Paraíba e para o Nordeste. Mas então, no vídeo, eu queria que a gente começasse pensando uma coisa interessante, que Frankl começa dizendo que o vazio, ele dizia, é a doença do nosso tempo. A falta de... E é interessante, trazendo bem para esse contexto, eu falava hoje com uma pessoa e que me dizia assim, uma pessoa dizendo, mas como nessa quarentena agora, como nós nos deparamos com pacientes que aumentaram o uso de bebida, como os jovens começaram a usar droga, impressionantemente, nesse período agora. Enquanto o mundo todo se preocupava com um adoecimento, houve um aumento de ingestão de droga e de bebida, e principalmente no jovem. E Frankl já falava que quando nós estamos muito centrados em nós, até nos nossos questionamentos, nós podemos nos deparar com essa falta de sentido. Aí ele produz as sociedades de consumo, vão tentar vender diversão, bens de consumo, e nós vamos, no fim, nos deparar que o sentido nunca vai estar fora, em algum complemento que a gente tente dar à nossa vida. Ele sempre vai estar numa missão que a gente vai adotar, que a gente vai responsabilizar-se para assumir diante da vida. Resposta à vida. Então, eu queria que você comentasse essa primeira fala dele, que a doença do nosso tempo é a falta de sentido, Frankl fala. Exato. Veja, eu inclusive ilustraria essa fala a partir daquelas cenas a que nós assistimos pela televisão, dando conta da quantidade de jovens, praticamente todos sem máscara, não mantendo o necessário distanciamento social nos bares do Leblon. Sim. Aquele fenômeno, na verdade, não é novo. Ele é uma repetição do que foi a pandemia alusiva à gripe espanhola de 1918,
quando então historiadores dizem que os maiores carnavais do Rio de Janeiro ocorreram exatamente nos anos de 1919 e 1920, quando literalmente todas as pessoas fizeram que a história... Pois não. Licença. Algum chiado aí, algum ruído no teu fone? No meu. Aqui, ó, o microfonezinho aqui. Ah, sim, deve estar Acho que batendo em algum postando lugar. na camisa. Obrigado. Então, os historiadores dizem que, na verdade, foram os carnavais loucos, né, de 1919, 1920, em decorrência das pessoas estarem tomadas, todas elas, pela ideia de este pode ser meu último carnaval. Eu não sei se a gripe espanhola voltará ou não, mas caso ela volte, eu terei literalmente me divertido como eu merecia. E, na verdade, isso tem uma relação enorme com o sentimento de vazio, né, do qual as pessoas, em geral, são tomadas. De fato, não é o mundo externo que nos preenche, quando muito o mundo externo serve-nos como um suporte material para que nós possamos dar, de fato, sentido a essa nossa específica existência, que, por sinal, é única. E quando nós falamos em busca de sentido, necessário que se saliente, tal como Frankl também o afirma no vídeo, é preciso que a gente perceba que, na verdade, esse sentido não é um sentido para hoje. Também não é um sentido para amanhã. Esse sentido é algo que tem que ser construído no agora, em função do ontem, mas objetivando, evidentemente, o amanhã. O sentido é, literalmente, aquilo que, do ponto de vista existencialista, os autores configuram sob a denominação de projeto. Qual é o teu projeto de vida? Ou seja, o que é que você projeta, não para hoje, mas a partir de hoje para amanhã? Lembrando que o termo projeto em português, em latim, ele tem uma configuração que eu acho particularmente poética. O termo projeto em português advém de projectum. E projectum significa aquilo que é arremessado para diante, aquilo que é arremessado para frente. E é nesse sentido, então, que a gente pode falar que o sentido, de fato, é um direcionamento individual, ou construído individual, embora objetivando os outros, no presente, mas em função do futuro. E é exatamente esse direcionamento para o futuro que nos traz uma razão, não somente para viver, mas uma razão, quando necessário, para sobreviver e, em função da sobrevivência, continuar vivendo e existindo. Seriam essas as observações que eu faria para essa pontuação que você nos trouxe. E exatamente quando ele fala na autotranscendência, né? Alguém a quem amar, e que no vídeo ele se refere às pesquisas feitas com os sobreviventes, eles tinham algo a realizar no futuro. Eles tinham alguém Exatamente. que os esperassem, eles tinham alguém a quem amar. Assim, né? Foi comprovado por pesquisas que eles tinham mais condições de sobreviver. E aí nós nos Exatamente. perguntamos hoje, será que esse aumento da depressão, o aumento da ansiedade, não é exatamente porque talvez nós estamos olhando muito para o futuro de uma forma mais patológica, Sim, com certeza. Com querendo certeza. ter o controle desse futuro, o controle da vida. E aí o que a gente está Exatamente. fazendo? A gente desperdiça o hoje, o projeto de uma vida como missão, de dar uma resposta à vida, porque eu quero simplesmente ter o controle de que eu vou ter bem-estar. E ele vai Exatamente. justamente nessa contramão do bem-estar. Ele diz, não, Exato. quando ele fala a questão do bumerangue, né? Que o bumerangue, Uhum. ele volta quando ele não acerta o alvo. Exatamente. Muitos de nós estamos errando o alvo. A gente quer ter o Exato. controle de tudo, sofremos por isso por antecipação, adoecemos emocionalmente, porque nós não sabemos lidar com frustração, nos rendemos a essa sociedade de consumo que ele fala na entrevista, e somos envaidecidos hoje por prestígio, por poder. Você vê, é muito comum a gente ver, tem até uns desafios que essas pessoas que são influenciadores digitais, eu já vi alguns casos que são estarrecedores, como aquela moça Exato. que a maioria que está aqui conosco deve lembrar, foi bem comentado o caso dela. Eu fui até
na época eu tive que ler mais porque eu fui chamada para falar numa rádio sobre isso, que ela estava sendo assim um destaque entre as noivas, porque ela estava, né, influenciando, porque também ia casar. E de repente o noivo Uhum. do casamento e ela suicida-se, né? Então, Exato. ou seja, e assim como ela, depois teve um outro influenciador que ele fez um desafio ao vivo, acho que no Japão, para comer insetos. E acabou que ele morreu ao vivo. E esse desafio Uhum. estava adquirindo muitos seguidores. Ou seja, o que Frank dizia há 80, 90 anos atrás, só muda um pouco a roupagem. Mas nós Exatamente. estamos adoecendo por depressão, por ansiedade, estamos numa crise de sentido, porque nós queremos ter o controle de tudo e estamos sendo muito iludidos, vamos dizer assim, né, com o que temos Uhum. hoje e com o controle do amanhã. E não por dar Exatamente. esse sentido ao hoje, Exato. pela missão que eu consagro para a minha vida como missão. Queria que você Exatamente. complementasse. Veja, e eu diria, fazendo um breve trocadilho, né, as pessoas hoje, sobretudo, buscam o bem-estar, né? Daí a expressão não sair da zona de conforto. Acima de tudo, o bem-estar. Na verdade, o bem-estar termina por se configurar numa sociedade mercantilista, capitalista, como é a nossa, a partir dos bens que determinada pessoa possa adquirir, né? O bem-estar tem uma relação direta, literalmente, com os bens de consumo que a gente deles se utiliza. Eu acredito que, na verdade, a maior questão para os tempos atuais não seria alusiva ao bem-estar, mas ao estar bem. Porque, na verdade, as pessoas terminam por se cercar de tamanha quantidade de objetos, muitas vezes inúteis, verdadeiros gadgets. Em certa ocasião, eu me deparava com a autora, né, do Michelin, Guia de Viagem, e ela dizia que, de fato, você viaja para o México e, em função da alegria de se encontrar em um país estrangeiro, conhecendo novas pessoas, eventualmente fazendo novos amigos, você termina por comprar o famoso chapéu mexicano. E onde é que diabos você vai colocar esse sombreiro já quando da viagem? E aí você chega em casa, coloca esse sombreiro onde? Na verdade, muito melhor você faria se não comprasse o sombreiro e vivenciasse muito melhor a sua viagem. Então, eu diria que o bem-estar deveria ser precedido pelo estar bem. Lembrando, mais uma vez, no final das contas, aquilo que era a grande lição socrática. Costuma-se dizer que Sócrates, de fato, tinha apenas duas túnicas extremamente rasgadas, em geral, uma delas muito suja, enquanto a outra era posta para lavar, e dele também se afirmava que ele, Sócrates, era o maior inimigo dos sapateiros, que ele nunca teve uma sandália. Mas por que é que ele, no final das contas, que possuía uma pequena gleba na cidade de Atenas, apresentava esses hábitos? Não era que ele praticasse um voto de pobreza, tal como depois será praticado, a partir, sobretudo, da ordem franciscana, fundada por Francisco de Assis. Na verdade, era por conta do fato de que, para ele, todos aqueles bens, tanto maior a quantidade desses bens, maior era a possibilidade do sujeito literalmente ser infeliz. Dizendo ele, feliz é aquele sujeito que leva consigo todos os seus bens de pertença aonde quer que ele vá. A palavra latina impedimento, a palavra portuguesa, melhor dizendo, impedimento, deriva de impedimenta, no latim. E impedimenta é, na verdade, a denominação dada a bagagens. Quanto mais bagagem você tem, menor é a possibilidade de você viajar folgadamente e sem nenhuma tensão por conta do fato de uma mala que, às vezes, sem alça, literalmente você tem que transportar de um lado para o outro. Na verdade, quando a gente vai viajar e chega ao aeroporto, a primeira coisa da qual a gente quer livrar-se é a mala. Mas a nossa primeira grande preocupação, mal a gente salta do avião, é recuperar essa mala. E mala essa que, em geral, é muito mais valiosa quando da volta do que quando da ida ou da partida. Então, de fato, as pessoas buscam sentido onde sentido, infelizmente, nenhum existe. Até porque todos os bens materiais, eles não são transportáveis para o além. Para quem nesse além acredita,
ou não são intercambiáveis com o nada para quem no nada tão somente crê. Então, eu diria que o sentido, primeiramente, tem que estar em nós. É dentro de nós que esse sentido deve ser buscado. Ou seja, é necessário que nós nos perguntemos o que é que dá, de fato, sentido à minha vida. Em uma certa ocasião, minha filha, ainda adolescente, com cerca de 14 anos, à hora do almoço dominical, ela dizia: "Painho, quando você morrer, parte daqueles livros vão ficar comigo?" E eu, de certa forma, fui tomado por uma surpresa muito grande, porque se, de fato, eu sou apaixonado por um determinado objeto que pode até ser tomado no sentido de consumo, são os livros. Mas, ao mesmo tempo, aquilo me trouxe uma ciência, um conhecimento, uma consciência da minha terminalidade que me fez fazer com que passasse, a partir dali, a haver um certo desapego em relação a livros, porque, de fato, eu irei sozinho no meu ataúde, sem levar livro absolutamente nenhum. Dos conhecimentos que aqui eu tenha eventualmente adquirido, esses, infelizmente, morrerão comigo, à exceção daqueles que eu tenha conseguido transmitir a alguém. Então, eu acho que o verdadeiro sentido, ele está muito mais preso às coisas imateriais, às coisas intangíveis, às coisas intocáveis, do que a essas coisas materiais que podem ser compradas. Existiu há algum tempo uma propaganda de um famoso cartão de crédito, cuja propaganda, evidentemente, aqui não farei. Cartão de crédito é aquele que dizia exatamente: o cartão tal compra tudo, mas existem coisas que o cartão de crédito, nenhum cartão de crédito é capaz de comprar. O sorriso de uma criança, um crepúsculo, um amanhecer, o abraço de um amigo, um sincero bom dia, um sincero boa noite, são de fato incompráveis, exatamente porque são imateriais, acreditando eu, então, que é nesses objetos imateriais, intocáveis, impalpáveis, que reside a verdadeira felicidade. Então, nesse sentido, de fato, o sentido é para amanhã, embora construído desde o ontem até o hoje. E eu lembro de uma frase de Zachausa, que ela lembrava assim que, para Frankl, o essencial não é a duração da vida, mas a plenitude da vida. Exatamente. Vai Exato. postar... Porque, infelizmente, a gente vive em um mundo quantificável. As coisas são quantificáveis. Mas quando a gente fala que algo é quantificável, a gente, na verdade, está se referindo apenas tão somente a uma das possibilidades alusivas a todas as coisas, que é exatamente o número, que é especificamente a quantidade. Mas nós nos esquecemos de algo muito mais importante, que é a qualidade. Uma certa ocasião, eu via uma matéria que estabelecia uma diferença fundamental entre os norte-americanos, por conseguinte, de certa forma, os brasileiros, e os franceses. Quando um francês vai a uma sapataria comprar, por exemplo, um par de tênis, ele se preocupa com, fundamentalmente, duas questões: o conforto e a durabilidade. Quando um norte-americano vai à mesma sapataria, ou a uma sapataria idêntica, assim como o brasileiro, antes de tudo, ele se preocupa com o colorido, com a forma do tênis e com o preço. Porque tanto mais elevado o preço, mais ele supõe melhor seja a sua qualidade, quando não existe absolutamente nenhuma relação entre esses dois elementos. Então, as pessoas terminam por quantificar as suas existências em lugar de qualificá-las. E não resta dúvida. Basta que a gente faça um ligeiro comparativo entre quantidade e qualidade em relação a um encontro social. Um encontro social somente terá sentido na quantidade de horas que ele possa promover se essa hora, individualmente, for vivida com qualidade. Que você possa, de fato, estar feliz e se divertindo. Caso contrário, uma festa de 4 horas, que não contém esse elemento qualitativo, essa qualidade, torna-se um verdadeiro inferno quando você tem, então, que aturar pessoas à semelhança de entre quatro paredes, né, de Sartre, quando o sujeito, então, passa a ser condenado quase que, basicamente, ao inferno. Há uma outra questão, e aí essa eu proponho para você, e que está também contida no vídeo.
quando Frankl, criticando a sociedade mercantilista, ele afirma para o jornalista que o entrevista que hoje o grande problema é o grito não ouvido de pedido de sentido. O grito E, em não... grande medida, é isso que os nossos pacientes, pelo menos ao tempo em que eu ainda tinha atividade consultorial, demandavam, né? Uma certa ocasião, uma senhora chegava para mim e dizia, quando eu lhe perguntava, pois não, em que eu possa ajudá-la? E ela dizia, eu quero que o senhor me dê felicidade. E, na verdade, a função do psicólogo, do psicanalista, do psiquiatra, do psicoterapeuta, não é promover junto a alguém algo chamado felicidade. Quando muito, a gente consegue instituir, estimular nessa pessoa os meios através dos quais ela procure essa felicidade. Exatamente tal como dizia Frankl, um dos grandes desastres da humanidade é essa busca desenfreada pela felicidade, como se essa mesma felicidade também fosse um objeto materializável, fosse algo passível de ser adquirido numa determinada loja, de qualquer que fosse o comércio. E o sujeito que busca a felicidade termina por não encontrá-la. De fato, a felicidade advém como consequência, como resultado daquilo que você faz. E aí eu gostaria agora de ouvir a sua versão. É isso, não tem nem o que acrescentar, porque Frank falava exatamente que o sentido é que nos convoca, né, Edmundo? O sentido nos convoca. Exato. É exatamente aí quando alguns pacientes, eu tenho percebido, inclusive nessa pandemia, algumas queixas, e é bem interessante, eu lembro agora de algo pontual, que a pessoa estava muito cansada pelo excesso de afazeres, porque também, acho que muita gente que está aqui conosco também cansou. A vida não ficou parado como sugeria uma pandemia. Nós tivemos que trabalhar mais dentro, tanto para dentro quanto para fora. Nós que atendemos, né, que trabalhamos com conteúdo, a gente trabalhou muito, está trabalhando. E a pessoa dizia que estava muito cansada. Aí eu digo, bom, mas a pessoa estava muito cansada porque também ela estava pensando em como investir no trabalho dela para ter mais visibilidade do trabalho dela, para que ela conseguisse expandir, para que ela conseguisse vender mais o produto dela. Você já pensou no paradoxo? Você está dizendo que está dormindo tão poucas horas, que a cabeça não para, você está ansiosa, você está com muitas queixas físicas, seu corpo, você diz que está gritando, está pedindo descanso, você está agora angustiada porque você quer expandir seu negócio, porque você não quer ficar atrás, porque você quer sair na frente dos outros e que você quer vender mais. Não é paradoxal? E a pergunta da sessão foi, qual o seu para quê? Eu quero vender mais para quê? Para trabalhar mais. Exatamente. E se eu vou trabalhar mais para me queixar mais? Eu vou me queixar mais para adoecer mais? Para que você corre tanto? Para onde você está correndo? Você pode até correr, você pode até expandir, você pode até vender muito, mas você tem que entender qual o seu para quê. Exatamente. E é correto. É o que Frank fala muito na questão da missão, da vocação. Eu corro para quê? Eu corro para onde? Esbarra a mesma questão lá de Nietzsche, né? Quem tem para que viver pode suportar quase qualquer como. Mas quando eu não tenho para quê, eu não entendo que a vida me convoca a uma missão. Eu vou cansar porque eu vou estar andando em círculos. Eu vou ter ansiedade, ou eu posso deprimir, ou eu posso ter uma grande oscilação de humor, um estresse, né, pós-traumático. Por quê? Porque eu não sei qual para quê, eu só sei que eu estou correndo um efeito manada. Exatamente. E também fala nisso, né? Então, assim, eu acho que você pode complementar muito melhor. Mas eu vejo que o sentido é que nos convoca. Exatamente. Ou, pelo menos, quando determinada pessoa adquiriu a necessária consciência de si e a obrigatória consciência do outro e do mundo. Sim. Essa pessoa, de fato, terá trilhado a senda, digamos assim, terá subido os degraus que possibilitam que ele perceba que a grande questão a ser formulada quando do início da maturidade até o final da vida é exatamente para quê? Cabendo os porquês, sobretudo a idade da infância e da adolescência, quando nós desejamos literalmente
saber o porquê de todas as coisas. Depois Deveria nós ser a verificamos... essência, né? Exato. E depois a gente Era a verifica nossa... que, não, sem problema. E depois a gente verifica que nós jamais saberemos as respostas cabíveis a todos os porquês, né, da nossa existência e da existência do mundo. E, gradativamente, nós abrimos mão de perguntar, de indagar ao mundo por quê, passando obrigatoriamente a nos indagar. Para quê? Ou seja, para que é que eu vou adquirir determinado objeto? Para que é que eu vou fazer tal curso? Para que é que eu preciso ler determinado livro? Claro que é preciso que a gente não fique preso nesse para quê a uma perspectiva exclusivamente pragmática. Até porque, quando a gente fala em pragmatismo, esse para quê já nos aponta uma utilidade imediata para um determinado objeto, para um determinado sentimento, para uma determinada coisa. E existem objetos cujo para quê remete exclusivamente a esse estar bem em que determinada pessoa possa se encontrar. Ou seja, o para quê, nesse sentido, não nos remete a uma aplicação obrigatória, prática, pragmática de um determinado objeto. Na verdade, remete a nós mesmos. Para que é que eu estou olhando a Lua? Estou olhando a Lua apenas e tão somente porque a Lua é bonita e a beleza toca agradavelmente os meus sentidos. Essa seria a resposta mais imediata. Mas como nós, em geral, vivemos nesse mundo absolutamente mercantilista e, nesse sentido, utilitário, é que as pessoas não percebem que a grande pergunta é para quê, de fato, e não tanto por quê, uma vez que faz parte da sabedoria a própria ignorância, né? Nesse aspecto, né, do grito não ouvido de sentido, as pessoas, de fato, né, elas buscam um sentido fora delas, em geral, não os encontram, e não encontrando esse sentido lá fora, elas tendem a se desesperar, a se tornarem ansiosas, ou a apresentarem depressão, chegando à conclusão de que a vida não tem sentido, quando, na verdade, não é que a vida não tenha sentido. Sentido quem não encontrou foi exatamente o sujeito, a pessoa que chega a essa conclusão. E eu, como no final das contas, tanto sou um grande admirador de Viktor Frankl, quanto também admiro Nietzsche, sempre faço aquela necessária observação entre encontrar um sentido, a grande proposta de Viktor Frankl, e construir um sentido, tal como posto por Nietzsche, existindo, na verdade, entre os dois uma similaridade muito grande, porque, na verdade, só encontra o sentido aquele que o constrói. E esse sentido a ser construído tem que ter tido a sua construção inicial ainda no ontem, para que ela se continue hoje e chegue literalmente até amanhã. Uma certa ocasião, lendo Viktor Frankl e lendo simultaneamente outros autores, eu me deparava com uma pergunta angustiada, na qual nós, inclusive, na live anterior tocamos, que é aquela pergunta formulada muito frequentemente por artistas, filósofos, quase todos eles absolutamente angustiados. A minha vida tem um sentido? Será que para a posteridade a minha vida representará de fato alguma coisa? E essa pergunta era, por exemplo, formulada por Fernando Pessoa, o grande poeta angustiado, cuja grande questão era, existencialmente falando, exatamente esta: o que é que sobrará da minha poesia para o mundo do depois? A mesma questão que também era visitada por Leonardo da Vinci. Será que eu serei reconhecido como um grande artista no tempo vindouro? E essas questões, na verdade, são questões impossíveis de ser respondidas. E eu chegava à conclusão que, de fato, existem existências, fazendo esse literal reforço, cujo sentido não está no transcurso do próprio existente, mas no a posteriori, ou seja, no só depois da existência de determinada pessoa. E aí eu teria como forma e situação para exemplar essa concepção o caso George Floyd. Para quem não recorda, para quem não associa o nome à pessoa, George Floyd foi aquele negro que foi assassinado nos Estados Unidos por um policial branco. E a filha dele, uma das filhas, dizia: o meu pai vai mudar o mundo.
Ou seja, mas ele consegue, de fato, estar mudando os Estados Unidos, estar mudando o mundo, coisa que ele não conseguiu fazer ao longo de sua existência. Ele consegue fazer isso como uma repercussão, como resultado, como uma consequência do que foi a sua própria existência. Claro, ele não estará aqui para presenciar aquilo que sua existência foi capaz de suscitar, de produzir, de causar. Mas, de fato, tudo aquilo que aqui fazemos é absolutamente impossível de ser avaliado, uma vez que a gente somente consegue avaliar a existência de determinada pessoa, tal como nesse sentido Montaigne tem razão, quando, ao final e após a existência de determinada pessoa. Nesse sentido, então, de fato, é impossível que nós respondamos em grande medida qual o sentido da minha existência. E o melhor conselho, então, que se pode dar a uma pessoa que formule essa questão é: faz hoje da melhor forma que tu podes, objetivando não um determinado resultado, mas objetivando apenas, tão somente, estar bem, substituindo esse estar bem por aquilo que seria o bem-estar. De fato, as repercussões da vida de uma determinada pessoa são inacessíveis, são impossíveis, né, de ser acessadas. E, nesse sentido, se eu, de fato, fizer da melhor forma possível, eu estarei dando a minha inequívoca contribuição naquilo que é a autotranscendência. A minha existência não é somente minha. Eu não vivo sozinho. A minha existência é que ser obrigatoriamente compartilhada. Nós somos animais gregários, o ser humano é um animal social. Muitas vezes nós dizemos as minhas relações. Na verdade, as nossas relações não são nossas. Nós pertencemos às nossas relações e nós não nos damos, infelizmente, conta disso. Então, nesse aspecto, de fato, o que é que nos faz? O que nos faz é o hoje, em função desse amanhã, levando-se em consideração tudo que foi produzido ontem. E nesse hoje, o que é que nos formata? Essas relações, aquilo que no final das contas é o grande ponto de partida, mas também ponto de chegada dos existencialistas, de Viktor Frankl, que é a ideia de que nós fazemos parte de um todo muito maior chamado humanidade. E nesse sentido, quando eu acordo então para essa questão, de certo modo eu não me sinto mais sozinho no mundo, porque em grande medida esse vazio, tal como dizia Richard Jung, neto de Carl Gustav Jung, grande psicólogo, psiquiatra, neurologista alemão, suíço, melhor dizendo, ele dizia que o homem padece de uma solidão que, em última instância, seria provocada pelo vazio. Mas o que é que para ele causa essa solidão? Essa solidão é causada pelo fato de nós, após o avanço da astronomia, nos havermos separado dos outros astros. E, nesse sentido, nos afastado também de Deus. Nós nos afastamos em seguida das outras espécies, quando nós nos apresentamos como a espécie do Homo sapiens. É como se nós não fôssemos portadores da capacidade típica dos mamíferos, dos cordatos e assim por diante. E nós terminamos, no final das contas, nos afastando dos outros. Ou seja, muros cada vez mais altos foram construídos entre as pessoas, e não bastasse isso, nós terminamos por nos afastar de nós mesmos. Eu tenho insistido muito durante essa quarentena que, durante todo esse espaço, nós deveríamos aplicar a capacidade do ócio. E ócio não é preguiça. Ócio é esse momento a que nós nos damos o direito de nos autoconhecer, lendo, escutando uma boa música, ligando para alguém que, de fato, tenha uma conversa que seja minimamente instrutiva, porque só assim nós enriquecemos. Eu tenho insistido que a gente precisaria, durante essa pandemia e graças ao isolamento social, escrever diários. Porque o diário tem exatamente essa função, a função de registrar o pensamento, a emoção, o sentimento, o afeto, pelo qual determinada pessoa passava num dado momento. Não precisa, claro, ser um volume encadernado em couro. Pode ser um caderno simples e comum, desde que ali eu me coloque de fato e verdadeiramente. Eu farei, então, um registro disso, acerca dos meus sentimentos, meus afetos, para que eu possa contar, por exemplo, aos meus netos e bisnetos, mas material esse que também seria extremamente importante para os historiadores.
Quando no futuro os historiadores precisarem contar a história da pandemia pela Covid-19, é exatamente a essas pessoas que eles vão recorrer, sobretudo numa história dos costumes. O que é que você fazia, o que é que você sentia? Porque quando você conversa com você mesmo, em grande medida, você se preenche. E em se preenchendo, você elimina o vazio. E eliminando o vazio, você não se torna posse literal da ansiedade, da depressão ou do tédio. Mas as pessoas, de fato, têm muito medo de conversar. E, sobretudo, de conversar com elas mesmas. Porque, no final das contas, as pessoas temem a ausência de respostas. Mas a filosofia nos ensina, embora, claro, não seja filósofo, a filosofia nos ensina que não existem resposta para todas as perguntas. Que o mais importante, inclusive, do que a resposta é o modo correto de perguntar. E eu diria que nessa pandemia, a grande pergunta que talvez Viktor Frankl nos propusesse fosse: quem sou eu? O que é que eu quero hoje em função disso, que é o meu projeto de existência, que há que obrigatoriamente que chegar até amanhã? Eita, que pena que a gente está chegando no finalzinho. Mas você falando aí, Edmundo, e eu me lembrei das nossas aulas lá em psicologia, quando eu conversava muito com você sobre Martin Buber, Eu e Tu, lembra o livro Uhum, de Martin Buber? exato. Uhum, E quando o Frankl começa na entrevista sobre amar e cuidar do outro, né? uhum, Esse encontro. Sabe o que é que nessa quarentena eu escutei, entre muitas coisas que eu escutei? Não tive muito tempo para registrar nada, porque eu estava mais uhum, ouvindo o registro do outro. Mas uma coisa que alguém me dizia assim, eu estou gostando porque eu gosto de isolamento social. Então agora ninguém me cobra nada. Ou uhum, seja, como a gente está perdendo essa relação do eu-tu, né? uhum, Do exato. amar o outro, do ter com querer Uhum, falar com alguém. Então é um exato. excelente álibi. Então todo mundo fica com distanciamento social e aí eu não preciso estar me Uhum, justificando nem me encontrando com ninguém. Então é exatamente. e infelizmente você falando aí, eu lembrando lá de Martin Buber, né? Como nós Exato. precisamos de encontros. Exato. E necessário que seja Tem feita. 3 minutos, viu, mestre? Pois não, eu serei muito rápido. É necessário que seja feito o necessário sublinhamento que nessa relação entre o eu e o outro, tanto há que haver obrigatoriamente a proximidade quanto o direito ao isolamento, o direito ao silêncio. Até porque, no final das contas, o silêncio é fundamental até para o próprio ato de fala. Se não existisse um pequeno silêncio entre uma palavra e outra, a nossa fala se tornaria literalmente incompreensível. Então é necessário que a gente possa aprender a partir deste isolamento quão difícil muitas vezes é nos isolarmos, quanto sofrimento o isolamento pode nos causar em virtude disso que é o distanciamento hoje obrigatório por questões higiênicas, quanto a esse outro do qual todos nós absolutamente necessitamos. Então, para concluir, mais uma vez, eu agradeço a atenção que nos foi dispensada. É um prazer participar das suas lives absolutamente inteligentes e sempre me coloco à disposição em função disto que é o grande trabalho prestado por você a partir desse tipo de atividade. É, de fato, uma alegria enorme e, mais uma vez, eu quero aqui registrar o quanto você continua sendo absolutamente menina, aquela menina que comigo estudou na Universidade Estadual da Paraíba e, mais uma vez, repito, Não vale fazer chorar, dedico a né? minha fala. A ideia não é essa, embora, claro, chorar seja um dos atos humanos mais bonitos que existem. Eu costumo dizer que, na verdade, a roupinha suja da alma a gente só consegue lavar com lágrimas. Não existe, infelizmente, nenhum outro líquido capaz dessa proeza. E, como eu dizia, mais uma vez eu dedico, então, a você, a todos os meus ex-alunos, ao professor Gutenberg e Germano, as pessoas que, no final das contas, possibilitaram que eu construísse, egoisticamente, digamos, a minha existência. Um beijo enorme, extremamente carinhoso. Assim não vale, né? Assim não vale. Vamos fazer um brinde aqui. Ah, sim, claro. Você A me... Viktor Frankl, a memória dele e a eternidade, a eternização dos pensamentos dele. E agradecer, quero agradecer muito. Era bem desproposital, nós íamos fazer uma live só.
E aí, Luciano, Medeiros e outras pessoas que estão aqui pediram mais uma, e a gente fez a segunda e depois a terceira. E foi prazeroso, eu aprendi muito, tá, mestre? Sempre vai ser meu amado mestre, aquele que, inclusive, foi o paraninfo da turma de formatura. E eu lembro muito bem como era bom ser chamada pelo nosso mestre. E eu me lembro uma coisa que você disse, falando hoje de futuro. Vai, Josi, você agora é o meu passado. Você lembra disso? E eu desci a Exato. maquiagem toda impecável, eu comecei a chorar. Eu digo, eu não acredito, eu agora sou profissional. E depois de tantos anos, estou aqui como aluna, aprendendo. E a vida é isso. Que essa seja a proposta, que cada um aqui que participou com muito carinho, o pessoal do Quarentena, que a gente possa viver uma vida, como o Frank dizia, com plenitude. Que não Perfeito. foquemos tanto no bem-estar, mas no estar Mas não para está o bem. outro. O estar bem para o outro. Exatamente. Eu sempre digo que quem está bem faz bem, quem está mal faz mal. Talvez por isso Frank viveu tão longamente e viveu bem, porque ele estava bem, porque ele tirou o foco dele. E uma coisa que ele dizia nessa entrevista, o homem extremamente ligado a si mesmo, ele não vai encontrar o sentido, ele vai se deparar com o vazio. Então, que nós não corramos esse risco. Um abraço a todos, Beijo enorme. um beijo enorme. Beijo enorme.